Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre a mineração na região Sudeste. Que características tem essa atividade? Quais são as mudanças no meio natural? Quais são os recursos principais explorados a partir da atividade de mineração? E ela é importantíssima para a questão econômica da região Sudeste e do Brasil como um todo. Daí a importância da gente tratar esse tema em uma das nossas aulas. Então vamos juntos ali ao objetivo, né? Compreender as características da mineração no Sudeste brasileiro. Então, entender desde o que é a atividade de mineração até quais os recursos explorados, que características são importantes relacionadas a esses recursos minerais para a economia desta região, né? E também considerando que é um fator importante para o próprio desenvolvimento econômico do Brasil, né? E aí então duas perguntinhas ali para a gente pensar. Você sabe o que é mineração? Quando falamos essa palavra, você consegue relacionar alguma coisa que você conhece? Qual a importância dessa atividade para o Sudeste? Então nós temos que entender o que é a atividade de mineração e por que ela é importante para o Sudeste neste caso específico, né? Mas eu preciso entender o que é mineração. O que significa essa atividade? O que essa palavrinha quer dizer? E o que do nosso dia a dia, por exemplo, de algum produto que você consome, de alguma coisa que você utiliza, que tem algum recurso vindo da mineração? Você conseguiria pensar em alguma coisa a respeito? Então vamos entender o que é a mineração, né? É caracterizada pela exploração de recursos minerais do subsolo. Então, todos os recursos minerais que são retirados do subsolo e que são utilizados pela sociedade para atividades humanas em geral, são recursos vindos da atividade de mineração. É através da mineração que se retira esse recurso do subsolo, né? Entre os exemplos ali nós vamos ter o ouro, o manganês, o diamante, a bauxita, o minério de ferro, a própria água mineral também é extraída do subsolo, faz parte dessa ideia ali da atividade de mineração e tantos outros recursos que nós relacionamos e também não relacionamos aqui, que são oriundos, ou seja, que vêm da atividade de mineração. Eles estão lá no subsolo, mas como é que eu faço para utilizar esse recurso que está no subsolo? Eu preciso retirar de lá a partir de uso de técnicas, de tecnologia, de máquinas e tudo mais. Essa atividade a gente chama de mineração. E aí uma perguntinha ali, mas será que a exploração desses recursos causam danos ao meio ambiente e à população? Será que retirar do subsolo vai ter uma modificação naquele espaço, porque são feitos buracos, né, vamos dizer assim, para retirar isso lá do subsolo. E isso vai causar uma alteração naquele meio natural. Então nós podemos dizer que causam sim impactos tanto no local onde é retirado quanto para a população como um todo, né? São características importantes. Nós dizemos que os recursos minerais estão ligados à atividade do extrativismo. Extrativismo é o quê? Retirar da natureza algo, né, para ser utilizado pela sociedade. Não foi o homem que produziu, mas ele utiliza, ele retira da natureza para ser utilizado. Os recursos minerais são retirados da natureza, então fazem parte ali da atividade de extrativismo mineral. E aí então nós dizemos que um dos fatores que favorecem a região Sudeste nessa atividade do extrativismo mineral é a sua estrutura geológica, porque lá são encontrados vários recursos minerais. Então, na estrutura, né, nas rochas que estão no subsolo da região Sudeste, são encontrados diferentes, variados recursos minerais que podem ser explorados e que são de interesse, né, das fábricas, das indústrias, para a produção de diferentes itens. Então, por isso que ela é favorecida. Primeiro, eu tenho uma característica natural na região, de ter uma estrutura geológica que tem essa quantidade imensa de tipos diferentes de recursos que o ser humano pode explorar para fazer os mais variados produtos. E isso, então, favorece o desenvolvimento da atividade de mineração, né, ou mineradora da região, certo?
E aí vamos conhecer alguns desses recursos, os principais pelo menos, aqueles que são muito utilizados pela sociedade como um todo. Começando ali pelo ferro, né? Você sabe o que é, em que local esse recurso é extraído? O ferro é o minério mais explorado e também o mais exportado pelo Brasil. E a região sudeste tem uma grande quantidade, né, de reservas de minério de ferro, né, esse recurso mineral natural que é explorado por muitas empresas mineradoras na região sudeste. Suas jazidas, né, suas reservas são encontradas em que partes, né? Numa região chamada ali de quadrilátero ferrífero. É uma região específica ali onde tem grandes reservas, uma grande concentração desse mineral e, portanto, é a área onde ele vai ser ali mais explorado. Esta área é localizada em Minas Gerais. Então, nós temos ali a presença dessa quantidade grande de minério de ferro que pode ser explorado nessa região, favorecendo o desenvolvimento econômico da região, claro, porque se é um minério que é exportado, que gera valores, né, para a economia, então ele tem uma importância sim para o desenvolvimento econômico. O minério de ferro é importantíssimo. Encontra-se também em outras áreas, como no Pará e no Mato Grosso do Sul, né? E ele é importantíssimo, é a principal matéria-prima ali para a produção do aço, que é muito utilizado em diferentes atividades econômicas e industriais, né? E aí nós temos aqui a definição ali do que é o quadrilátero ferrífero, né? Que região é essa e por que ela é chamada assim? Porque as áreas onde nós vamos ter essas reservas aqui, e a região de Minas Gerais é a maior produtora nacional. Por quê? Porque esta porção aqui chamada de quadrilátero ferrífero é onde eu tenho a presença de grande quantidade do minério de ferro, né? Onde é feita toda essa exploração. As cidades ali onde nós vamos ter, né, a proximidade com essa região exploradora desse recurso, formam como se fosse um quadrado ali, por isso recebe esse nome de quadrilátero ferrífero, né? Pela forma ali da região onde se encontra toda essa reserva, foi nomeado desta maneira, na região de Minas Gerais, conforme o mapa traz para nós a informação. Nós temos outros recursos minerais. O minério de ferro é importantíssimo, tanto para a produção do aço, como nós falamos, que é usado na construção civil e na atividade industrial. Diferentes tipos de indústria utilizam o aço como matéria-prima, né? E aí vem lá do minério de ferro, ele é utilizado para a fabricação do aço. Nós temos um outro recurso mineral explorado na região sudeste que é importantíssimo, que é o manganês. Vocês já ouviram falar deste recurso mineral? Vamos conhecer um pouquinho o que é ele e onde ele é utilizado? Então, também é um recurso mineral e as principais jazidas, ou seja, as principais reservas de manganês estão localizadas na Serra dos Carajás, no quadrilátero ferrífero e no maciço do Urucum. São as mesmas áreas, vamos dizer assim, ou próximas das áreas onde a gente tem a exploração do minério de ferro, né? Praticamente a metade da produção brasileira de manganês é exportada, é mandada para outros países, né? Principalmente, que países que compram esse mineral, esse recurso, né? Estados Unidos, Japão e vários países da Europa. Mas em que é utilizado o manganês? Em vários produtos químicos e também na fabricação ali do aço, certo? Então vejam, é mais um recurso mineral presente na região sudeste e que é importantíssimo para a economia desta região e do Brasil, e de países vizinhos ou países distantes que utilizam esse recurso também para o desenvolvimento das suas atividades industriais. E o Brasil é um dos grandes exportadores, né, desse recurso. Por quê? Porque ele tem grandes reservas, então ele pode explorar e mandar para outros países e comercializar esse produto com outros países, né? O minério de ferro e o manganês, então, destinam-se para abastecer. Então, é feita a exploração do recurso e vai abastecer quem? As usinas siderúrgicas. Então, são as siderúrgicas que utilizam como matéria-prima tanto o minério de ferro quanto o manganês para o desenvolvimento ali das suas atividades. E fabricam o aço para atender as indústrias, principalmente da construção
civil. Construção de pontes, de prédios, de tantas coisas que são construídas ali, que é uma atividade que a gente chama de construção civil, né? Vários tipos de construções estão envolvidas nessa atividade e utilizam esse recurso ali oriundo, né, da exploração do minério de ferro e do minério de manganês. Então é importantíssimo para desenvolver várias atividades da sociedade. Por isso que tem grandes áreas de exploração desses recursos na região sudeste, por ela ter a presença dessas reservas também, né? É um fator natural da geologia daquela região e que contribui para o desenvolvimento e para diversas atividades ali. Também nós vamos ter as empresas mineradoras que exploram o recurso e que exportam também dessa região de Minas Gerais ali, através dos portos, principalmente do Espírito Santo, né? Mandando das áreas exploradoras através das ferrovias, chegam nos portos e são enviados para outras partes do mundo. Então imagine o quanto isso movimenta economicamente toda a região. Quantas atividades econômicas estão envolvidas com a atividade da mineração. E importantíssimo para a economia da região sudeste. E aí uma atividadezinha para a gente pensar a respeito, né? Os recursos minerais são muito importantes para diversas atividades humanas, né? Para o desenvolvimento econômico do Brasil, é importantíssimo essa atividade da mineração. Escreva a localização das principais reservas de minério de ferro no Sudeste e por que esse recurso é tão importante. Então vocês vão pensar um pouquinho no que a gente colocou na aula até aqui e vão escrever a resposta de vocês e a gente volta aí em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então relacionando tudo que a gente falou sobre a disponibilidade, as áreas onde se tem a presença dos principais recursos minerais explorados na região sudeste e utilizados nas atividades econômicas, aí ficou a perguntinha ali para vocês responderem sobre o minério de ferro, onde ele se encontra, por que ele é importante para a economia. Como poderia ficar a nossa resposta então? Vamos ver juntos ali, né? O que nós temos? Suas jazidas são localizadas na região chamada de quadrilátero ferrífero. Lembram que a gente falou? Uma região de Minas Gerais, né, onde tem essas reservas de minério de ferro, que é feita a exploração, que forma nessa região como se fosse ali mais ou menos um quadrado, né? Por isso recebe esse nome em Minas Gerais, que é, por sua vez, a maior produtora nacional de minério de ferro. Qual é o estado que mais produz minério de ferro? Minas Gerais, certo? Também temos na Serra do Carajás, no Pará, e no Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul.
são áreas também de exploração de minério de ferro, mas Minas Gerais é quem se destaca ali. E ele é utilizado, é muito importante, pois é matéria-prima para a produção do aço, e o aço é utilizado em diferentes atividades econômicas no Brasil, atividades industriais, né? Então a matéria-prima para muitas indústrias é o aço, que vem ali da transformação do minério de ferro. Então, importantíssimo, claro, vai movimentar a economia, vai desenvolver atividades, vai gerar emprego, renda em diferentes áreas. Vejam o quanto é importante a gente estudar a questão dos recursos minerais. Fora que muitos produtos que nós consumimos, que nós temos, têm presença de diferentes tipos de minerais, e aí a importância de se ter a retirada desses recursos da natureza, né? A extração desses recursos da natureza. E aí vamos pensar num outro recurso natural explorado na região sudeste, retirado, né, extraído na região sudeste, e que é importantíssimo mundialmente falando, que é o petróleo. Existe exploração desse recurso no Brasil e ele tem uma grande quantidade, né, dessa retirada de petróleo da natureza na região sudeste. Então vamos pensar juntos ali. Além da bacia petrolífera de Campos, no litoral dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, né, que é uma área tradicionalmente, vamos dizer assim, de exploração de petróleo, em 2007 um fato novo e promissor para o Brasil foi a confirmação pela Petrobras, que é a empresa brasileira que faz toda a exploração, todo o estudo sobre o petróleo no Brasil, né? Então, ela confirma ali um campo de petróleo, que é o campo de petróleo de Tupi, localizado na Bacia de Santos, em São Paulo. Então, mais uma área de exploração desse importantíssimo recurso, porque o petróleo é um recurso utilizado para a produção de diferentes itens da sociedade, desde os combustíveis até o plástico, a parafina, são todos derivados do petróleo. Então, olha o quanto a sociedade é dependente desse recurso para desenvolver suas atividades. Ter uma área nova de exploração desse recurso é importantíssimo para o Brasil e importantíssimo para a região sudeste, para a economia como um todo. Então, em 2007, a Petrobras descobre ali mais uma área de exploração de petróleo, né, na Bacia de Santos ali, além das áreas no Rio de Janeiro e Espírito Santo, que já faziam a exploração desse recurso também. Então é importantíssimo a gente pensar. E aí tem uma característica bem importante ali que a gente chama a camada do pré-sal, né? Muito se ouviu desse termo a partir do anúncio da Petrobras da presença de petróleo na Bacia de Santos, né? Então a gente vai ter ali essa característica. Por quê? A camada do pré-sal, com mais de 6 mil metros abaixo do nível do mar. Então é uma exploração feita lá nas águas mais profundas do oceano, né? Eu tenho o oceano, eu tenho as camadas de rocha lá no fundo do oceano, né? Aí eu vou ter uma camada dela que é a camada de sal, né? É uma formação rochosa ali. Abaixo dessa camada de sal é que estão as reservas de petróleo. Por isso é chamada de camada pré-sal, porque fica abaixo da camada de sal, em áreas muito profundas, ou seja, precisa desenvolver uma tecnologia de ponta para conseguir fazer a exploração desse recurso, né, lá no fundo do oceano. Mas é importantíssimo para a economia do Sudeste e do Brasil também. Você sabia que o Sudeste é um grande produtor de petróleo? Já sabia dessa informação? Sabia que parte do que nós consumimos, que é derivado do petróleo, pode estar vindo desta região do Brasil? Então vamos pensar juntos ali. Sim, ele é o maior produtor de petróleo do Brasil. O estado do Rio de Janeiro lidera a produção nacional, né, com cerca de 71% da produção. E aí nós vamos ter neste estado o petróleo extraído na plataforma continental. Então, se a gente considerar ali o relevo do fundo do oceano, nós temos uma parte ali na primeira, né, se eu pensar na divisão do relevo, não são águas tão profundas nessa primeira parte, que é chamada de plataforma continental. Então, no Rio de Janeiro, a exploração do petróleo é feita nessas áreas que não são tão profundas. As camadas do pré-sal, lá onde é feita a exploração também na Bacia de Santos, são em águas mais profundas. Mas é uma característica natural ali para a gente entender onde é feita essa exploração desse recurso na região sudeste.
certo? E mais uma atividadezinha para vocês pensarem sobre esses recursos minerais da região sudeste, como eles são explorados, em que atividades são utilizados, né? Segundo os estudos da aula de hoje, então eu quero que vocês expliquem o que é a atividade de mineração, que fator natural favorece a presença de diferentes tipos minerais na região sudeste. Então vocês vão pensar um pouquinho e escrever com as palavras de vocês. O que é a mineração? E por que na região sudeste tem uma disponibilidade de tantos tipos de recursos minerais? E nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou a perguntinha ali para que vocês analisassem essa disponibilidade de recursos minerais na região sudeste, né? Porque eles são retirados em diferentes áreas dessa região, porque existe uma grande disponibilidade, né? E que fator natural da região contribuiu para ter essa grande diversidade de recursos minerais. Vamos juntos ver como é que poderia ficar a nossa resposta então. A mineração é a atividade de extração de recursos minerais do subsolo. Então, quando eu digo ali, atividade de mineração, agora vocês já sabem, retirar minerais do subsolo. Isso está relacionado à atividade de mineração. E existem muitas empresas mineradoras que desenvolvem essa atividade. Então, quem faz essa exploração desses recursos são as empresas mineradoras. E entre os fatores naturais ali relacionados à presença de diferentes tipos de minerais no Sudeste, nós podemos dizer que a estrutura geológica, né? O tipo de rochas presentes ali, as características naturais do subsolo da região Sudeste vão favorecer com a presença de diferentes tipos de recursos minerais nessa região. E aí sim, contribuindo para o desenvolvimento econômico não só do Sudeste, mas do Brasil como um todo. E só repensando um pouquinho o que a gente desenvolveu ao longo da aula, estudamos essas características da mineração, quais recursos são explorados na região Sudeste, são utilizados economicamente para o desenvolvimento das mais diferentes atividades, não só ali como no Brasil também. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre esse assunto, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a mineração, especificamente no Sudeste. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!